pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações e dê o seu joinha no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. Bom, vídeo de hoje eu pretendo falar sobre as minhas leituras estabelecidas entre os meses de outubro e novembro. Faz parte de um quadro aqui no canal, no qual eu discuto as obras por uma visão panorâmica, pelo teor estético, literário, ensaístico, e também abordo a vida e a obra de alguns autores. O primeiro livro é A Arte de Pensar, do autor Pascal Ide, publicado pela editora Martins Fontes. Pascal Ide é autor de vários ensaios filosóficos e também literários. Aqui, na obra, ele discute alguns conceitos ligados à argumentação, citando obras de Aristóteles, René Descartes, dentre outros filósofos, como Santo Agostinho. Ele traz algumas formulações acerca de como você pode elaborar um texto ensaístico, estabelecendo técnicas de persuasão, de retórica, enfim, um livro muito útil e fruto de um curso ministrado pelo próprio autor para capacitar alguns alunos do ensino secundário e ensino superior franceses. Aqui na obra, ele traz também algumas atividades para que o leitor possa ter essa capacidade de escrever textos científicos e, de certo modo, também fazer o leitor pensar um pouco mais. Bom, eu peço licença para ler a orelha da obra, que diz o seguinte: a ambição desta obra não é tornar você mais erudito, e sim mais inteligente, isto é, fazer frutificar sua inteligência. Não se trata de acrescentar um livro à sua biblioteca, mas de fazer você ler os livros que já estão nela. E, antes de mais nada, se for preciso, dar-lhe o gosto dessa leitura. O homem, muito frequentemente, dá a impressão de que sua inteligência é um veículo que, tendo esquecido que possui 5 marchas, se arrasta em primeira. Foi repetido nos últimos anos que exploramos apenas 10% do nosso cérebro. Seria mais correto dizer 10% de nosso espírito. De fato, todos crescemos com uma inteligência, mas ninguém nasce com um manual de instruções para utilizá-la. Aqui no índice, de forma rápida, ele traz alguns conceitos ligados ao nível de leitura do próprio leitor, a problemática estabelecida nos discursos, o raciocínio para juntar algumas argumentações, depois para reinar, técnicas de discurso. A segunda obra é do autor Alberto Mangel, A Biblioteca à Noite. Bom, é um livro publicado pela Companhia das Letras. Eu tive a oportunidade de assistir uma conferência do autor e também ver uma exposição temporária na cidade de Gênova, na Itália. Autor aí de várias obras e ensaios literários. Mangel desfruta aí como viajante, como morador de vários países que ele mesmo afirma ter frequentado e ter visitado. O livro, inicialmente, ele traz como ponto de partida uma espécie de reunião da sua própria biblioteca particular. Dessas frequentes mudanças, ter sido difícil estabelecer a sua própria biblioteca permanente. Eu peço licença para ler a orelha do livro, que o ponto de partida é de ordem estritamente pessoal, depois de viver em 3 continentes. O ensaísta e ficcionista Alberto Mangel adquire uma propriedade em ruínas no interior da França e decide transformar o antigo celeiro na biblioteca dos seus sonhos, onde finalmente poderia reunir seus livros dispersos pelo mundo. Terminada a reforma, entrega-se ao trabalho infindável de pôr ordem nos livros e ao prazer ilimitado de encontrar velhos conhecidos. E as meditações de A Biblioteca à Noite já podem começar. Um livro de aproximadamente 300 páginas, ilustrado por várias imagens, fotografias de época, com legendas
nas quais o próprio autor disserta por uma linguagem erudita, coberta de exemplos literários e também experiências pessoais nas quais o próprio autor pôde desfrutar na condição de leitor literário. Cabe lembrar que o autor descortina os capítulos por meio de várias epígrafes de autores consagrados. No sumário, por meio de uma linguagem poética, ele intitula os vários capítulos da obra, como, por exemplo, mito, ordem, espaço, poder, sombra, forma, acaso, oficina, mente, ilha, sobrevivência, imaginação, identidade, lar e, finalmente, a conclusão, com notas e crédito das imagens, e também um índice remissivo para auxiliar o leitor. Aqui também ele traz alguns agradecimentos necessários à formulação da obra e um prefácio também assinado pelo próprio autor, em 30 de janeiro de 2005. O terceiro livro, Literatura Brasileira em Matéria de Extração Histórica, de Alquimeno Bastos, publicado pela editora Batel, um livro essencial para os pesquisadores de letras e história. Aqui, o autor disserta por meio de uma linguagem ensaística, cobrindo a literatura colonial, barroca, o período romântico, até a nossa literatura contemporânea. O autor nos traz um conceito importante, que é a matéria de extração histórica, que ele casa alguns elementos reflexivos e conceituais da linguística com a teoria literária. Na introdução, nós temos capítulos destinados à literatura colonial, por exemplo, a leitura de Prosopopeia, de Bento Teixeira. Nós temos no período do arcadismo a leitura de Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa, de cartas chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga. No período romântico, nós temos os romances históricos de José de Alencar, o romance indianista do próprio autor, Iracema, o Birajara e o Guarani. Por soma, no período romântico, nós temos Franklin Távora, Manuel Duarte Moreira, Apolinário Porto Alegre, Oliveira Belo, Vicente Pereira de Carvalho, alguns autores, inclusive, desconhecidos do público leitor. Um livro recheado de referências importantes, composto de uma linguagem ensaística, na qual Alquimeno Bastos, com muita elegância e competência, pode formular. No período da década de 80, nós temos os romances de Ana Miranda, Heloísa Maranhão, Luiz Antônio de Assis Brasil, Haroldo Maranhão, dentre outros autores importantes, como Josué Guimarães, Márcio Souza, Dionísio da Silva, Clóvis Tourinho, Godofredo de Oliveira Neto. Peço licença para ler a orelha do livro. Neste livro, Alquimeno Bastos procede a um estudo crítico-descritivo de como se deu o aproveitamento ficcional da matéria de extração histórica na literatura brasileira, das primeiras manifestações, no século XVII, até os anos 1990, em prosa e em versos. A relevância maior é atribuída ao romance histórico, modalidade narrativa que melhor se identifica com a proposta de prospecção do passado histórico, de âmbito social e também coletivo. E cabe lembrar que Alquimeno Bastos é um professor especialista na área do romance histórico, autor de vários artigos científicos, capítulos de livros, orientou monografias, teses e dissertações de mestrado. Bom, se você gostou do conteúdo, se você já leu algumas dessas 3 obras aqui comentadas, faça os seus comentários no final do vídeo. E também aproveite para conferir a grade de cursos que o Café das Humanidades oferece. São cursos destinados à capacitação científica, como linguagem acadêmica, leitura de textos acadêmicos e o curso Seja Competente no Letramento Literário. Um abraço e até o próximo conteúdo.